A gente ouve isso em todo lugar, né? A inteligência artificial vai revolucionar a produtividade. Essa promessa tá por aí em todo canto. Mas peraí, qual é a história real por trás de todo esse alvoroço? Hoje a gente vai fundo para entender os dois lados dessa moeda, com base em fontes que já analisaram o assunto. Para começar, é importante colocar as coisas em perspectiva. A IA generativa é o que os especialistas chamam de tecnologia de propósito geral. Pensa só na eletricidade ou na internet. Elas não mudaram só um setor, né? Elas transformaram tudo. A grande questão que fica no ar é: será que a IA está nesse mesmo nível? E para a gente entender isso, vamos passar por alguns pontos. Primeiro, a promessa da IA e o que a gente já consegue ver de ganhos. Mas claro, sem fechar os olhos para os custos que não são tão óbvios e o risco da dependência. E lá no final, a gente vai explorar como dá para construir um futuro mais sustentável com essa tecnologia. Bom, a promessa principal é essa aqui: um salto gigantesco, um salto quântico na nossa eficiência. É a ideia de que a gente pode produzir mais, muito mais rápido e, em vários casos, com uma qualidade até melhor. E o legal é que isso não é só papo, não é só teoria. A gente já está vendo ganhos bem reais, bem palpáveis em várias áreas. Vamos dar uma olhada em como a IA já está acelerando a inovação hoje. O impacto já aparece em todo tipo de lugar, desde o desenvolvimento de software até a pesquisa farmacêutica, passando por marketing, operações administrativas e até mesmo para quem cria conteúdo para a internet. A IA está otimizando processos em todos esses cantos. Pega o desenvolvimento de software como exemplo. Hoje, quem programa já usa a IA para ajudar a escrever pedaços de código para encontrar bugs. Virou uma ferramenta super poderosa que está, de fato, mudando o dia a dia do trabalho. E aqui está o pulo do gato. A tecnologia não está eliminando a necessidade de ter desenvolvedores. Pelo contrário, ela está transformando esses profissionais em uma espécie de supervisores de código. O foco muda, sabe? Sai daquela coisinha pequena da sintaxe e vai para a arquitetura, para a lógica do negócio. É uma elevação da função. Agora, se tem algo que é realmente de cair o queixo, é na área de pesquisa. Na indústria farmacêutica, por exemplo, a IA consegue prever a estrutura de uma proteína em questão de dias, um processo que antes levava anos. Isso acelera a descoberta de novos remédios de um jeito que a gente nem imaginava ser possível. Ok, até aqui a história parece maravilhosa, certo? Só que essa narrativa dos ganhos de produtividade, ela tá meio incompleta. Chegou a hora de olhar para além dessa velocidade inicial e descobrir os custos que, olha, não são tão fáceis de ver. E a pergunta que a gente precisa se fazer é exatamente esta: a que custo vem toda essa velocidade? Aqui entra um conceito que é chave, o tal do custo de revisão. O que é isso? É o tempo, que muitas vezes ninguém conta, que um especialista humano precisa para verificar, corrigir e validar o que a IA entregou. Esse tempo quase nunca entra na conta da produtividade. Imagina só essa cena. A IA gera um rascunho em 5 minutos. Uau! Mas aí um especialista leva 30 minutos para ter certeza de que aquilo está certo. Nesse cenário, o tempo que se ganhou na geração foi totalmente por ralo. Ou pior, a gente acabou gastando mais tempo no final das contas. E o risco aqui é altíssimo. Um errinho da IA, uma falha de segurança no código, um erro jurídico num contrato, pode ter um custo que é, nossa, exponencialmente maior do que qualquer ganho de produtividade. O prejuízo tanto financeiro quanto de reputação pode ser devastador. E além desses custos imediatos, existe um risco ainda mais fundo, de longo prazo: a atrofia sutil das nossas próprias habilidades. Vamos pensar numa analogia bem simples. Muita gente deve se lembrar de como era fazer conta de cabeça antes de todo mundo ter uma calculadora no bolso. Ou então, de se virar com um mapa de papel antes do GPS. A conveniência dessas tecnologias fez com que, com o tempo, a gente fosse perdendo um pouco dessas habilidades, né? E isso nos traz para a grande questão do momento. Que habilidades fundamentais a gente corre o risco de perder agora com essa dependência crescente da IA? A gente está falando de coisas muito valiosas. A capacidade de estruturar um argumento complexo do zero, de raciocinar sobre a lógica de um sistema, até as competências básicas de escrita e de resolver problemas de forma crítica, sem uma ajudinha. Então, como é que a gente segue em frente? A gente precisa de um jeito mais inteligente de medir o que é sucesso quando se usa IA. Um jeito que leve a uma produtividade que se sustente a longo prazo. Essa virada de chave é essencial.
Em vez de focar só na velocidade, na produção por hora, essa visão sustentável olha para a qualidade, para o desenvolvimento de habilidades e para o bem-estar. O objetivo muda, não é mais só produzir rápido, e sim aumentar a capacidade humana, transformando o profissional de um simples operador para um supervisor estratégico. Os pilares dessa nova visão se baseiam, então, na qualidade do que é entregue, no desenvolvimento das nossas competências, no bem-estar dos profissionais, e tudo isso junto constrói a resiliência da organização inteira. Portanto, a ideia central é esta. O objetivo é usar a tecnologia para aumentar a capacidade humana e não só para acelerar a produção a qualquer custo. E isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Como estamos usando a IA no nosso dia a dia? Como uma ferramenta que realmente melhora as nossas habilidades? Ou será que como uma muleta que, aos poucos, as substitui? A escolha que a gente fizer vai definir o verdadeiro impacto dessa tecnologia.